Olá, pessoal! No módulo anterior da nossa disciplina, Genética Veterinária, nós vimos uma introdução à genética, né? Nós vimos o que é a genética, por que ela é importante para a veterinária. Depois nós vimos as funções do material genético, que era a replicação ou duplicação do DNA, a transcrição, a síntese de RNA e a tradução, que é a síntese de proteína, que é muito importante para a formação das características e para a formação dos organismos vivos. Nós vimos também o que é o material genético, como ele é formado e como ele se organiza. Agora, nós vamos ver a genética mendeliana, né? Nós vamos ver em duas etapas, na aula de hoje e na próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos ver a primeira lei de Mendel, ok? A genética mendeliana, ela responde duas questões. A primeira questão é por que os indivíduos são semelhantes a seus antepassados, né? Porque os pais são parecidos com os filhos, porque os indivíduos que têm algum grau de parentesco têm algumas semelhanças. E também respondem por que os indivíduos eles são diferentes dos seus antepassados ou dos seus parentes, porque existe alguma diferença que não tem nos demais das suas famílias. Tá? Então, a genética mendeliana, ela explica como é determinada a herança de uma certa característica, ou seja, com ela podemos responder por que os indivíduos aparentados possuem ou não características semelhantes. O monge augustiniano Gregor Mendel foi quem estabeleceu os princípios de herança, né? Ele trabalhou com ervilhas cultivadas no jardim do mosteiro de Brunn, na Áustria. Ele apresentou seus trabalhos em 1865, porém ele foi reconhecido somente em 1890, tá? 16 anos após a sua morte, porque o que vinha sendo estudado na época era um pouquinho diferente, tá? E aí trazia algumas diferenças em relação ao que ele propunha como resposta para a hereditariedade. Tá? Porém, os trabalhos dele foi redescoberto e foi dado os devidos créditos. Os seus trabalhos, então, basearam-se em análise estatística de resultados experimentais obtidos do cruzamento de plantas de ervilhas, e ele descreveu a hereditariedade, definiu a hereditariedade, que é a transmissão de características de uma geração para a geração seguinte. A escolha das plantas de ervilha favoreceu muito o sucesso dos estudos de Mendel. Por quê? Porque as ervilhas elas são plantas de fácil cultivo, de ciclo curto, ou seja, deixam muitos descendentes em um curto período de tempo. As flores possuem estames e carpelos, sendo possível fazer a autofecundação e controlar a autofecundação por meio da polinização cruzada. E ainda foi possível estudar vários caracteres, um total de 7, adequados a esse estudo da hereditariedade. Então, Mendel estudou as características formas da semente, né? Acho que vocês já ouviram falar, lisa e rugosa, cor da semente, amarela e verde, a cor da flor, se era púrpura ou branca, a forma da vagem, se era inflada ou comprida, a cor da vagem, verde ou amarela, a posição das flores, axilar ou terminal, a altura das plantas, alta ou baixa. Tá? Então, ele repetiu o experimento dele 7 vezes com características diferentes. Então, vamos lá. Vamos à primeira lei de Mendel, que também é conhecida como lei da segregação dos fatores. Nessa primeira lei, Mendel realizou experimentos de monohibridismo ou herança monogênica. São os casos em que os genitores utilizados nos cruzamentos diferem em somente uma característica controlada por um gene. Outros autores, em contrapartida, têm utilizado esse termo para qualquer cruzamento que em somente uma característica controlada por um gene está sendo considerado no experimento, não interessando se os genitores diferem em outros caracteres. Então, por exemplo, lá, se eu for estudar a cor da ervilha, o que vai importar para nós é a cor da ervilha, que é influenciado somente por um gene. Então,
nós temos aí 2 cruzamentos que foram realizados. O primeiro cruzamento são os que a gente chama de cruzamento parental, tá? Nesse caso, foram utilizadas plantas de linhagens puras, que são aquelas que há uma dada característica, quando autopolinizadas, originam sempre descendências igual a elas, né, as progenitoras. Né? Então, nós, toda vez que cruzamos a planta com ela mesma, nós obtemos aí a descendência, e a descendência tem sempre a mesma característica. Então, por exemplo, nós temos uma planta que produz sementes verdes, ervilhas verdes, sempre que ela é verde e produz aí sempre os seus descendentes verdes quando elas são autopolinizadas, ok? Então, isso que aí é uma linhagem pura. Os cruzamentos parentais foram realizados através da fertilização cruzada artificial para não ocorrer autopolinização das linhagens puras, para não deixar que a planta gere descendentes dela com ela mesma. A fertilização cruzada consiste em remover os estames de uma flor antes dela produzirem pólen e posteriormente fertilizar essa flor, transferindo-se o pólen de outra planta. Tá? Então, como está aí na nossa imagem. Na imagem nós temos aí as anteras e os carpelos. A antera é a parte masculina, os carpeiros são a parte feminina. Então, da flor ali são retiradas as anteras, vai remover aí a parte masculina da flor e depois na flor madura vai pegar o pólen de uma outra flor e fazer a polinização. Por meio dessa polinização, o carpelo fertilizado vai crescer, vai se tornar aí as vagens de ervilhas, e essas sementes elas podem ser plantadas e crescerem e fazerem com que cresçam novas plantas. Então, Mendel também realizou cruzamentos recíprocos. Uma variedade foi usada ora como progenitora masculina, ora como progenitora feminina em novos experimentos. Né? Então, ele experimentou aí das duas formas. O cruzamento parental, ele consistia no cruzamento entre plantas puras de variedades antagônicas, de variedades diferentes para uma característica. Por exemplo, ele utilizou plantas com sementes verdes e cruzou com plantas com sementes amarelas, né, puras para sementes amarelas. Ele pegou plantas com sementes lisas e cruzou com plantas com sementes rugosas. Ele pegou plantas com vagens verdes e cruzou plantas com vagens amarelas, e etc., para as demais características que ele testou. Os filhos resultantes dos cruzamentos parentais eram denominados de geração F1. Apresentavam todas as mesmas características de uma das variedades da geração parental. Por exemplo, os cruzamentos entre plantas puras de semente amarelas com plantas puras de sementes verdes, a geração F1 são todas plantas de sementes amarelas, né? Como a gente pode observar, ok? Então, a gente diz aí que as sementes amarelas são características dominantes. Mais para frente a gente vai ver o que é uma característica dominante. E a verde é uma característica que vai ficar, que não vai se expressar, e ela vai ser chamada de característica recessiva. Tá? Após o cruzamento parental, Mendel realizou o autocruzamento das plantas da geração F1. Então, ele pegou lá as plantas da geração F1, cruzou com elas mesmas e observou as características dos filhos resultados desse cruzamento, que são denominados de geração F2. Tá? Então, o cruzamento das plantas F1 provenientes do cruzamento da geração parental foram autopolinizados, foram cruzados, e aí observou-se o resultado. Nessa geração F2, foi possível observar que 75% das plantas apresentavam a mesma característica que as plantas da geração F1, né, ou seja, amarelas, e 25% das plantas apresentavam características das plantas da geração parental, que não eram expressadas
na geração F1. Então, o verde reapareceu, né? A característica recessiva reapareceu. Tá? Então, nós temos aí esses resultados. Então, foi pego lá sementes, plantas amarelas cruzadas entre si e observamos aí 75% das plantas amarelas e 25% das plantas verdes aí na nossa geração F2. Mendel então concluiu que uma das características é dominante, né? E a outra característica é a recessiva. A dominante são as características dos indivíduos da geração F1 igual a um dos progenitores, por exemplo, sementes amarelas. E as recessivas eram as características que reaparecem após a autofecundação das plantas híbridas, por exemplo, as nossas sementes verdes. Assim sendo, cada indivíduo apresenta 2 fatores hereditários e os pais passam aos seus descendentes um gameta que contém um de seus fatores. Os fatores são representados por letras, né? Existem fatores dominantes, que são expressos por letras maiúsculas, e os fatores recessivos, que são representados por letras minúsculas. Então, pegando aí o nosso cruzamento parental, as amarelas apresentam letras Vzão, Vzão, as verdes Vzinho, Vzinho, que são recessivos, e os filhos, o F1, vai ser Vzão, Vzinho. O Vzão vai ser dominante sobre o Vzinho, então nós vamos observar as características aí amarelas. Os fatores dominantes são os que expressam as características dominantes, então basta o indivíduo ter um fator dominante para expressar a característica dominante, tá? Então eles não precisam ter aí fatores iguais, ok? Já os recessivos, para se expressar, a gente precisa ter aí os 2 fatores iguais, que são as nossas letrinhas aí, Vzinho, Vzinho. Os fatores, eles vão segregar-se na formação dos gametas, tá? Mendel chamava os puros aqueles que apresentavam 2 fatores iguais, seja dominante, seja recessivo. Então, nós temos os puros dominantes, Vzão, Vzão, que vão produzir 100% dos gametas Vzão. Nós temos os puros recessivos, que vão ser o Vzinho, Vzinho, que também vão produzir 100% dos gametas Vzinhos, e nós temos os híbridos, que apresentam fatores diferentes, Vzão, Vzinho. 50% dos gametas vão ser Vzão, produzidos por esses indivíduos, e 50% dos gametas vão ser Vzinho, produzidos por esses indivíduos. Então, Mendel classificou os indivíduos como puros e híbridos. Os puros eram os que possuíam fatores, os 2 fatores do par idênticos, e assim formavam somente um tipo de gameta, enquanto que os híbridos possuíam 2 fatores diferentes, e dessa forma produziam 2 tipos diferentes de gametas. Como os gametas apresentam somente um fator, a primeira lei também é conhecida como lei da pureza dos gametas, por justamente o gameta possuir somente um fator, tá? Então, lá nos nossos exemplos, puros são Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho, e os híbridos vão ser Vzão, Vzinho, tá? E aí, já antecipando um pouquinho, os puros é o que para nós hoje nós conhecemos como homozigotos, né? Tanto dominantes como recessivos, e os híbridos são o que a gente conhece como heterozigotos. Vamos lá para Mendel e a atualidade. Tá? Hoje, a gente utiliza um artifício que é chamado de técnica de xadrez mendeliano ou quadro de Punnett. É uma técnica simples de combinar os gametas produzidos pelos indivíduos de F1 para obter a constituição genética dos indivíduos F2. Tá? Então, nós vamos pegar lá os gametas produzidos tanto pelo masculino como pelo feminino. Então, vamos lá. Os 2 são heterozigotos, tá? Então, Vzinho ali. Então, fazendo esse cruzamento, né, nós vamos colocar ali no cabeçalho da nossa tabela
os gametas femininos, Vzão e Vzinho, e ali na nossa coluna indicadora também Vzão, Vzinho. E depois, no corpo da nossa tabela, nós juntamos aí os gametas. Então, ali na primeira junção ali vai ser Vzão, Vzão. Na primeira linha ali, segunda coluna, Vzão, Vzinho. Na última coluna ali, Vzão, Vzinho também. E a última junção, Vzinho, Vzinho. Só o Vzinho, Vzinho vai ser verde e os demais vão ser amarelos, ok? Após os estudos de Mendel, outros estudos complementares foram realizados para compreender melhor a hereditariedade das características, e alguns termos foram acrescidos e outros substituídos, tá? Os genes e alelos. Mendel não sabia que o material genético é composto pelo ácido desoxirribonucleico, DNA, organizado em cromossomos, e que os seus segmentos funcionais são os genes. Cada unidade do par de genes são denominados alelos, que se encontram em locais dos cromossomos chamados locos. Dessa forma, o que Mendel chamava de fator hereditário, lembra lá, um fator Vzão, um fator Vzinho, é o que a gente chama hoje de alelo, de gene alelo. Tá? Então, nós temos lá os cromossomos, que organizam os DNAs, e no DNA temos os segmentos funcionais, que são os genes, tá? O local onde o gene se encontra é chamado de locus, ok? Então, o fator hereditário é o gene alelo ou alelo, somente alelo, e o local do cromossomo ocupado por um gene é chamado de locus. Quando a gente utiliza isso no plural, a gente chama de loci, tá? Por exemplo, o caráter cor da flor é determinado por dois alelos que estão no mesmo locus em cromossomos homólogos. Nós temos aí os termos homozigoto e heterozigoto. Atualmente, os indivíduos puros são conhecidos como homozigotos e os indivíduos que Mendel chamava de híbridos são conhecidos como heterozigotos. Os indivíduos homozigotos para uma determinada característica são aqueles que apresentam alelos idênticos no locus determinado e produzirão apenas um tipo de gameta. Os homozigotos eles podem ser recessivos ou dominantes, tá? Enquanto que os indivíduos heterozigotos, para uma determinada característica, são aqueles que apresentam alelos distintos no locus determinado e produzirão dois tipos de gametas diferentes na mesma proporção como são produzidos muitos gametas, tá? O fenótipo e genótipo são outros termos atuais utilizados. Esses dois termos foram criados em 1909 pelo pesquisador dinamarquês William Johansen. O fenótipo são as características observadas ou determinadas do indivíduo resultante da expressão do genótipo e da influência do ambiente. Dessa forma, o fenótipo ele pode ser alterado no ser vivo devido à influência do ambiente. Por exemplo, cor da pelagem, cor dos olhos, tipo sanguíneo, peso do animal. Tá? Então, por exemplo, o peso do animal ele é influenciado pelos genes, mas também é influenciado pelo ambiente. Se nós aumentarmos lá a quantidade de alimento fornecido para o animal, ele pode ter uma tendência para ganhar ou perder peso, porém, como ele está comendo mais, provavelmente ele vai ter um ganho de peso devido a um efeito de ambiente e não de genética. A cor da pelagem, nós podemos utilizar uma tintura no animal, vai ser um efeito de ambiente. Então, o que a gente vê são as características observadas ou determinadas, elas podem ser alteradas também pelo ambiente, mas é algo que essa alteração ela acaba sendo temporária, tá? Porém, o genótipo é a constituição genética, ou em outras palavras, conjuntos de genes de um indivíduo em relação às características consideradas. São constantes, logo os genes que formam uma pessoa precedem de seus pais e esses determinam o seu genótipo, tá? Então, com o auxílio daquele xadrez mendeliano ou quadro de Punnett, nós conseguimos obter as frequências genotípicas e fenotípicas
dos cruzamentos. Vamos ver aí o exemplo. Nós temos aí a nossa geração parental. As proporções genotípicas vai ser relacionada aos nossos fatores, aos nossos alelos, tá? Então, a proporção genotípica vai ser 1/4 de vezão-vezão, mais 1/4 de vezão-vezinho, desculpa. As proporções genotípicas vão ser 1/4 de vezinho-vezinho, que é os nossos resultados ali que estão amarelinhos no quadro de Punnett, mais 1/4 de vezão-vezinho, mais 1/4 de vezão-vezinho, mais 1/4 de vezão-vezinho. Somando isso, nós vamos ter 4/4 ou 1. Então, 100% das ervilhas aí, resultados do cruzamento parental, vão ser vezão-vezinho. A mesma coisa em relação à proporção fenotípica nesse caso. Por quê? Porque todo o resultado aí é amarelo. Então, 100% das ervilhas são amarelas. Já na geração F1, a gente tem aí uma diferença entre proporção genotípica e proporção fenotípica, né? Então, resultados ali do nosso cruzamento, nós temos 1/4, né, de vezão-vezão, né? 1/4, 1 dividido por 4 vai ser igual a 0,25. Se eu for expressar isso em porcentagem, 25%. É vezão-vezão. Vou ter 2/4 de vezão-vezinho, porque eu tenho 2 sobre 4 resultados. 2 dividido por 4 é 0,50, 50% de vezão-vezinho. E, por último, eu tenho 1/4 de vezinho-vezinho, que vai ser 1 dividido por 4, 0,25, e 25% de vezinho-vezinho, né? Ok? As nossas proporções fenotípicas vão ser as seguintes. Eu tenho 3 de 4 ervilhas formadas, 3/4, 3 dividido por 4, 0,75. Então, 75% das nossas ervilhas serão amarelas, resultados desse cruzamento, e 1/4 verde, 1 dividido por 4, 0,25. 25% das ervilhas, então, são verdes. Ok? Mendel realizou o experimento aí para as 7 características e ele encontrou, né, os resultados. Ele fez várias vezes os cruzamentos e encontrou como resultado ali, ó, 5.474 ervilhas lisas, 1.850 ervilhas rugosas ali na geração F2, tá? Então, nós concluímos aí que as ervilhas lisas são as dominantes e nós sempre temos aí essa proporção encontrada de 3/1 para todas as características. Já em relação à cor da semente, nós temos 6.022 amarelas e 2.001 verdes. Em relação à cor da flor, nós temos 705 púrpuras e 224 brancas. Em relação à forma da vagem, nós temos 882 infladas e 299 comprimidas. A cor da vagem, nós temos 428 verdes e 152 amarelas. E a posição das flores, 651 axilares, 207 terminais. E a altura da planta, 787 altas e 277 baixas. Então, nós temos aí os resultados de vários experimentos aí, né? Podemos concluir que as sementes lisas são dominantes sobre as rugosas, as sementes amarelas são dominantes sobre as verdes, as flores púrpuras são dominantes sobre as brancas, as vagens infladas dominantes sobre as vagens comprimidas, as vagens verdes dominantes sobre as vagens amarelas, as flores de posição axilar dominantes sobre as terminais e a altura da planta alta é dominante sobre a baixa, né? Então, se nós fizermos aí uma regra de 3 do total em relação às características ali, nós sempre obtemos uma proporção de 3/1 em F2. Então, foi dessa forma que Mendel chegou à conclusão de seus experimentos, né? Que do cruzamento F1
nós temos aí sempre o resultado da dominante, né, como os descendentes. Na F2, nós temos uma proporção de 3 dominantes para 1 recessivo, ok? Existe um cruzamento, que ele é chamado de cruzamento teste, que serve para saber se um indivíduo com fenótipo dominante é homozigoto, dominante ou heterozigoto. Porque o que acontece? Se nós vermos um indivíduo com fenótipo dominante, nós sabemos que ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Para responder isso, nós utilizamos o cruzamento teste, tá? Que consiste em cruzar indivíduos com fenótipo dominante com um indivíduo de fenótipo recessivo. E aí a gente analisa as proporções fenotípicas dos descendentes. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um cruzamento teste de uma planta que apresenta flor púrpura, né? Essa flor púrpura, eu sei que ela pode ser pezão-pezão ou pezão-pezinho. Para eu descobrir isso, eu cruzo esta planta com uma planta de fenótipo recessivo, porque a de fenótipo recessivo eu sei que é pezinho-pezinho. E aí nós podemos obter aí 2 resultados, nós temos aí 2 xadrez mendeliano, uma das plantas sendo pezão-pezão, a outra sendo pezão-pezinho. Se todos os descendentes forem púrpuras também, nós concluímos que a planta vai ser homozigoto dominante. Se metade dos descendentes apresentarem fenótipo púrpura e 50% fenótipo branco, nós chegamos à conclusão que aquela planta que nós estamos testando, ela é heterozigoto. Tá? Então, obtendo-se 100% dos descendentes com fenótipo dominante, o testado é homozigoto. Obtendo-se 50% de descendentes com fenótipo dominante e 50% com fenótipo recessivo, então o testado é heterozigoto. Então, nesse caso, quando a gente utiliza esse progenitor recessivo para o teste, o processo ele pode ser chamado também de cruzamento teste, mas também pode ser chamado de heterocruzamento. Tá? Para que os resultados do cruzamento do teste seja conclusivo, é necessário obter uma descendência com um número elevado de indivíduos. Então, por exemplo, se nós formos fazer esse cruzamento teste com animais, precisa-se que esse animal deixe um grande número de descendentes, né? Por isso que nós utilizamos normalmente camundongos, suínos, que são animais que deixam uma grande quantidade de filhos e que nós podemos fazer esse teste, então. Tá? Então, vamos fazer um resumão aí da primeira lei de Mendel, né, do que nós vimos hoje. Nós vimos que cada característica é determinada por fatores hereditários presentes aos pares em um indivíduo. Esses fatores hereditários, hoje para nós, são chamados de genes alelos. Cada progenitor forma gametas contendo somente um tipo de fator. Um indivíduo ele é formado por metade dos fatores do pai, mais metade dos fatores da mãe. No cruzamento parental, os progenitores são puros, homozigotos dominantes ou homozigotos recessivos, como nós vimos lá no exemplo vezão-vezão e vezinho-vezinho. Os indivíduos da geração F1 são 100% heterozigotos, né, que vai ter lá a junção de um fator dominante com um fator recessivo, de um gene alelo dominante com um gene alelo recessivo. Os indivíduos da geração F2 vão ter como genótipo 25% de homozigotos dominantes, 50% de heterozigotos e 25% de homozigotos recessivos. E em relação ao fenótipo, 75% manifestam o fenótipo dominante e 25% manifestam o fenótipo recessivo. Então, a gente tem lá aquela premissa do 3:1, ok? Então, pessoal, nos encontramos para tirar dúvidas. Na próxima aula, nós vamos ver a genética mendeliana, porém, a segunda lei, que é a lei relacionada ao dihibridismo, quando a gente coloca mais uma característica nos nossos cruzamentos, ok?
Então, até mais, bons estudos!